E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Davi, e agora eu vou explicar para vocês esse resuminho que eu criei de como resolver, como criar o gráfico de funções de uma forma mais prática, o gráfico de funções do tipo ax quadrado mais k. Conforme a gente cria prática, quando for escrever, desenhar os gráficos das funções, isso aqui ajuda muito, tá? O que que acontece aqui? A gente tem uma função do tipo ax quadrado mais k. Essa função, ax quadrado mais k, ela é a mesma coisa que a função f de x igual a x quadrado mais c. Acontece que eu usei letras diferentes para representar o mesmo número, nesse caso aqui, ó. O c representa um número qualquer. Nesse caso, seriam duas funções diferentes, porque o c representa um número, o k representa um outro número, tá? Mas, assim, é a mesma função. Continua sendo a função do segundo grau, que tem o coeficiente a, tem o coeficiente c. Nesse caso, o coeficiente c é representado pela letra k, mas continua sendo um número qualquer, certo? Uma constante. Em relação ao coeficiente a gente tem duas possibilidades, não é mesmo? A primeira possibilidade é que o coeficiente a seja menor do que zero, e a segunda possibilidade é que ele seja maior do que zero. Se ele for menor do que zero, ele assume valores negativos, certo? Menos 1, menos 2, menos 3. E se ele for maior do que zero, ele assume valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhando para a parábola, se ele for maior do que zero, a gente tem concavidade voltada para cima. E se ele for menor do que zero, a gente tem concavidade voltada para baixo, que são os casos aqui no segundo gráfico. Ok. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai sempre fazer essa análise do gráfico da função, a gente vai sempre representar esse gráfico com base no gráfico da função x quadrado, certo? Sempre em relação a essa função. E a partir disso, é bem simples. Se o seu coeficiente c for 3, como é o caso, você vai subir 3 unidades para cima. Você vai pensar, pô, Davi, como é que eu traço o gráfico da função x quadrado? Você atribui valores para eles. Olha os valores de x aqui. Para x igual a 1, eu obtenho o valor 1. Para x igual a 2, eu vou obter o valor 4 lá em cima. Para x igual a menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então, tenho esse valor. E aí? Aí você pode pensar assim, pô, mas e se for. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, imagina que é uma função, vamos alterar o estilo aqui, vou colocar esse aqui. Ok. Imagina que é a função f de x igual a x quadrado mais 2. Então, ela vai estar aqui, no ponto 2, porque ela subiu uma, duas unidades para cima, tá? Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2. Se fosse f de x, x quadrado igual a x mais 4, seria aqui. Se fosse x mais 5, seria aqui. Se fosse x mais 6, seria aqui. Tranquilo? Então, é isso. E se for, aqui, ó, x, vamos deixar aqui no f de x igual a x mais 2. E se fosse o coeficiente a menor do que zero, ou se o valor fosse negativo, que nem aqui, ó, a gente tem x quadrado menos 1. Nesse caso aqui, x quadrado menos 1, essa roxinha, vai descer algumas unidades. É a mesma coisa, tá? Se for menos 1, aqui que nem a gente teve, ó, no ponto menos 1, certo? Então, o eixo dessa função x quadrado, ele vai ser sempre o zero, é isso que vocês devem guardar, o eixo é sempre o zero, e ela vai ter um ponto mínimo, essa função, tá? Ela não vai ter um ponto máximo. Quem tem um ponto máximo, ela só tem um ponto máximo quando o coeficiente a é menor do que zero, porque a concavidade é para baixo. Então, o ponto máximo é o valor máximo que a função assume, beleza? Aqui, por que que eu não tenho ponto máximo nessa função? Porque ela assume valores cada vez maiores aqui. Ela vai assumir o valor 6, valor 7, valor 8, valor 9, valor 10.000. Mas aqui, nesse segundo gráfico, ela vai assumir um valor máximo e ela não vai assumir nenhum outro valor acima desse aqui, porque a concavidade é voltada para baixo. Igual aqui ela vai assumir um valor mínimo e não vai ter, tipo, nenhum outro valor menor do que esse para essa função. Nenhum outro valor menor do que menos 1 aqui nesse caso, certo? Então, a gente diz que o ponto mínimo da função é sempre 0 e k. Aqui eu representei por mínimo. Mínimo da função é o ponto 0 e menos 1. O mínimo dessa função é o ponto 0 e 0, 0, porque a gente tem aqui x ao quadrado mais 0.
tá? Então, 0, 0. E aqui o ponto mínimo é 0,3, assim como aqui o ponto mínimo é 0, 0, 0 menos 1. E é isso, pessoal. Assim que a gente esboça o gráfico de uma função dessa maneira, a gente apenas translada a função unidades para cima ou unidades para baixo, dependendo desse valor de k. Se o valor de k for um número positivo, então ela vai subir para cima. Se o valor de k for um número negativo, como aquele é menos 1, aquele é menos 1, ela vai descer unidades para baixo, tá? Menos 2, menos 3, mesma coisa. E é isso para esse exercício, para esse vídeo. A gente se vê nos próximos. Fiquem com Deus e até mais. E aí, pessoal, agora deixa eu